O que significa quando uma advertência é Parabellum? Muitas pessoas se fizeram essa pergunta desde que o calibre 9x19 Parabellum, até então considerado de uso militar na Itália, foi legalizado em dezembro de 2021. Olá, sou Vlad para a História e entendo de tiro. A recente liberalização do 9x19 gerou muitos comentários na imprensa, onde algumas pessoas expressaram preocupação que um calibre militar Parabellum, do tipo Antino prepare-se para a guerra, acabe caindo nas mãos de civis. Na verdade, Parabellum tem uma origem diferente. Como os atiradores esportivos já sabem, o calibre 9x19 não tem propriedades especiais. Entre os civis, há calibres semelhantes ao 9x21 e também mais potentes, como o 357 Manium, comum em revólveres esportivos e de defesa. Antes, é preciso entender um conceito importante. Como são dados os nomes e as designações de calibre e as munições? O calibre, estritamente, é o diâmetro do cano de uma arma de fogo. Em sentido mais amplo, refere-se ao tipo de munição compatível. Comparando, é como saber se um carro usa diesel, gasolina ou gás natural, ou quais pilhas servem no controle remoto. Cada arma, na maioria das vezes, aceita apenas munições do tipo correto, comumente chamado de calibre. No entanto, existe uma regra específica sobre como nomear esses calibres. Dependendo do país e da época de origem, possuem denominações e sistemas de medida diferentes, ou vários países deram no passado à mesma munição um nome diferente. Geralmente usamos apenas um número como 9, 38 ou 7,62, que indica o calibre, ou seja, o diâmetro da bala em milímetros ou frações de polegada. Um ou mais sufixos, muitas vezes um número que geralmente indica o comprimento do estojo, ou sufixos que dão nomes. Ou descrições curtas, como o nome do inventor ou da empresa. E as descrições como a sigla Automatic Colt Pistol, ou seja, Automatic Colt Pistol, ou nomes usados puramente por razões comerciais de marketing, como Legend ou Magnum. O 9x19 Parabellum, tema deste vídeo, é um calibre antigo, com mais de 100 anos até, e ao longo dos anos em vários contextos teve nomes diferentes. 9 para 9 Luger, 9 Nato, 9x19 ou apenas 9mm por antonomasia. Mas seguem sendo a mesma munição, com as mesmas características técnicas, como definido pela Comissão Internacional Permanente para o Teste de Armas de Fogo Portáteis, a Comissão Internacional Permanente para o Uso e Manutenção de Armas Portáteis, um dos órgãos internacionais que regula os padrões técnicos das armas de fogo e suas munições. Qual a origem do nome Parabellum ligado ao 9x19? No início dos anos 1900 na Alemanha, a Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, era um dos maiores e mais prestigiados conglomerados da indústria de armas. Desenvolvia o que eram algumas das primeiras pistolas semiautomáticas que apareciam naquele momento no mercado. Até aquele momento dominava uma tecnologia de armas mais antiga, o revólver. As pistolas semiautomáticas, que são aquelas que conhecemos mais comumente, eram uma novidade absoluta. Nesse contexto, a Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, para comercializar a nova linha de produtos, usou seu lema, que era justamente Civis Pacem Parabellum. O lema também era usado no endereço telegráfico deles. Na época, os endereços telegráficos podiam ser personalizados, assim como hoje fazemos com um e-mail. Parabellum Berlim era o endereço telegráfico pelo qual se podia contatar a empresa, especialmente sobre as novas pistolas. Novas pistolas chamadas Parabellum, com munições Parabellum. Eram a marca registrada dessa grande empresa. Mais do que uma descrição de suas capacidades militares, embora, para ser justo, foram apreciadas por muitos militares e adquiridas por vários exércitos. Essa munição também era conhecida, porém, pelo sobrenome do inventor, Georg Luger, que muitos anos depois, após a adoção pela OTAN, também se tornaria famosa. Com esse sufixo, no entanto, sem dúvida, a designação mais popular permaneceu a métrica 9x19, ou seja, 9 mm de diâmetro por 19 mm de estojo. Por que ela era proibida na Itália naquela época? Já durante o fascismo, a Itália havia sofrido fortes restrições quanto à posse privada de armas de fogo. O texto único das leis de polícia e segurança, texto único das leis de segurança pública, ainda regula vários aspectos das armas de fogo. Foi introduzido em 1931, após a Segunda Guerra Mundial e os anos de chumbo. As leis sobre armas de fogo na Itália
davam muito espaço para a caça, mas não para a posse de tipos de armas mais voltadas para a defesa e uso militar. Em particular, os calibres definidos como militares, pois estavam em uso pelas forças armadas, eram proibidos. Não por serem perigosos, mas para tornar armas, segurança e munições civis e militares incompatíveis. No caso, por exemplo, de um roubo de equipamento militar, o quanto isso teria sido útil para a segurança pública é outra discussão. Duvido muito disso, mas certamente isso obrigou atiradores e o tiro esportivo a se reinventarem. Não podendo ter a munição exata que gostariam de ter para sua arma, eles criaram munições que são balisticamente equivalentes à munição original, mas tecnicamente desenhadas. Ainda assim, calibres como o 45 Hollow Point, imitando o 45 Automatic Colt Pistol, que era uma munição militar proibida até 1996. Esse 45 Hollow Point tinha o estojo 1 mm mais curto que o Automatic Colt Pistol, e então, mesmo sendo balisticamente, se quisermos dizer com a mesma capacidade lesiva da munição militar proibida, era legal. Da mesma forma, em vez do 223 Remington, usava-se o 222 Remington e usava-se o 9 por 21, que tem características balísticas praticamente idênticas ao 9x19, mas o estojo é 2 mm mais longo. Justamente por isso, em dezembro de 2021, com a aprovação da emenda Farsolari, a 9x19 foi definitivamente liberada para as pistolas. Está claro, graças também a uma sentença da Corte de Cassação que determinou que as 9x19 não são munições de guerra e que, portanto, a proibição da terrível munição de guerra 9x19 Parabellum não tinha impacto na segurança pública e, na verdade, era prejudicial, principalmente no esporte. Esse último era de fato prejudicado pelo fato de que era quase impossível organizar competições internacionais, pois os atiradores estrangeiros não poderiam trazer consigo suas pistolas 9x19. Desde 2021, a Itália passou a sediar competições internacionais, elevando a qualidade dos eventos e do esporte. Parabellum foi finalmente liberada, mas esse nome, com esse lema de aviso "Prepare-se para a guerra", nestes últimos anos de tensão geopolítica, ainda causa certa perplexidade em algumas pessoas. Espero, portanto, ter esclarecido algumas dúvidas para vocês. Se gostam do meu conteúdo, deixem um like, comentem e inscrevam-se no canal, isso ajuda muito. Nós, como sempre, nos vemos na próxima.